Nos últimos dias circulou uma notícia que a Andressa Urach teria feito um conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur, de 20 anos, e que tentou, inclusive, se defender dizendo que isso está na Bíblia. E a pergunta simples que a gente precisa fazer é isso: a Bíblia pode ser usada como um álibi para normalizar o incesto? E do ponto de vista católico, como a gente deve responder? Primeiramente, é com não. Não dá para usar a Bíblia como álibi. Vamos lá, por partes. Primeiro, estar na Bíblia não significa que Deus aprova. A Escritura, inclusive, narra vários pecados, várias desordens humanas, sem transformar essas desordens e ações em regra moral. Narrativa aqui não é mandamento. Há textos que expõem degradação, e estes modelos não são para serem copiados. E quando alguém tenta justificar, inclusive, uma prática, dizendo, olha, tem na Bíblia, o critério que a gente precisa ter é perguntar, isso é relato ou isso é uma norma? E como a igreja lê isso na unidade da fé? O segundo ponto importante é o seguinte: a própria Bíblia caminha para uma condenação explícita desse ato. A lei proíbe relações sexuais dentro de graus de parentesco. Levítico 18, capítulo 18, versículo 6 a 18. Levítico 20 também trabalha isso. E no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo trata a união sexual intrafamiliar como um escândalo grave e exige, inclusive, correção disciplinar em 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Ou seja, a escritura não legitima, ela, ao contrário, denuncia, proíbe isso. Terceiro ponto, o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana é claro. No catecismo, nós temos a afirmação de que o incesto é uma falta particularmente grave, porque corrompe as relações familiares. Lá no catecismo, parágrafo 2388, isso é dito. E quando a sexualidade, inclusive, é transformada numa espécie de espetáculo para terceiros, nós entramos aqui na parte de um juízo moral feito pela doutrina da igreja à pornografia. É uma falta grave contra a dignidade das pessoas. É Catecismo da Igreja, número 2354. E, portanto, existe aí um pecado posto que não pode ser, portanto, normalizado, porque arrasta, inclusive, outras pessoas a uma confusão moral, e isso é objetivamente grave, diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2284 e 2285. Quarto ponto importante: o livre-arbítrio não é uma permissão moral, ou seja, a liberdade dentro da visão cristã não é fazer qualquer coisa e chamar isso de bem. É a capacidade de escolher o bem, o verdadeiro, o que preserva a dignidade. A sexualidade, para nós católicos, para nossa fé, tem um lugar de verdade na comunhão e na responsabilidade, não na mercantilização da intimidade, nem na violação simbólica do próprio tecido familiar. Então, como católico, a reação correta, claro, é não consumir, é não compartilhar nada que explore sexualmente as pessoas ou vínculos familiares dessa maneira. É não transformar também, por outro lado, o caso em linchamento. É manter a clareza. Qual? O pecado não é virtude só porque viralizou. E aí é o ponto. É preciso que nós entendamos que, diante dessa situação, nós podemos concluir que a Bíblia, obviamente, não justifica essa ação de incesto, a lei proíbe, Paulo condena, a igreja reconhece como desordem grave do ponto de vista moral, e aí eu preciso dizer a você: vamos orar
pela conversão desta senhora, do seu filho, e pedir a Deus que dê o discernimento para tantos cristãos católicos que estão vendo muitas vezes estas notícias por aí pelos sites, e que Deus nos dê a graça de sempre olhar para o ser humano com dignidade. Gostou desse vídeo? Compartilha com mais alguém e me siga para mais conteúdos como esse.